Calma. Boa noite, gente. Estamos ao vivo aqui hoje numa live especialíssima. Vamos estar falando hoje aqui com o Tenente Coronel Luciano Loyola, que é o administrador do Instagram Última Ratio e também da editora Última Ratio, que publica livros sobre segurança pública. Vou colocar aqui no meu amigo Marcos. Só um minutinho. E... Entrou, né? Entrou aí, Olá? Boa noite, meus amigos, tudo bem? Participando aqui da live, nesse momento bacana que o Blitz Digital atravessa, e aguardando a entrada aí do nosso amigo, o Tenente Coronel Luciano Loyola, para mais um momento super interessante aqui para nós. Olá, para a gente, já que a gente já está aqui em QAP, online, falando com a nossa audiência, vamos falar aí do que tem acontecido. Aí você me mandou uma notícia aqui no meu Instagram que eu achei sensacional, que Israel testou uma arma laser aerotransportada. Me fala desse trem aí, cara, você que me mandou esse negócio. Não estamos vivendo agora, né, um momento sui generis, né? Muita tecnologia bélica está sendo testada nesses últimos tempos, inclusive nesse último conflito de média intensidade que teve entre esses dois países, né, o Azerbaijão e o outro país lá no leste europeu, né? Ele trouxe uma nova definição, né? Porque esse conflito entre o Azerbaijão e a Armênia, muitos das vitórias que o Azerbaijão conseguiu foi através de uso de drones, né? Então, você tinha ali veículos blindados de milhões de dólares sendo destruídos aí com ataques diretos de drones aí nos seus tanques de combustíveis, né? Então, nesse movimento que está tendo hoje no mundo, né, os países estão se rearmando e parece que está havendo uma nova corrida armamentística, né? E isso daí nos preocupa bastante no cenário geopolítico, mas é muito interessante também a gente acompanhar, porque armas absolutamente inimagináveis alguns tempos atrás estão vindo à tona agora, né? Eu acredito que muitos desses países já tinham essas tecnologias e agora estão trazendo aí à baila, né? Boa noite, Coronel. Boa noite, meus amigos. Me ouvem bem? Tudo bem, ouvimos. Perfeito. É um prazer ter o senhor aqui, viu, Coronel? Uma grande honra para nós. Sou um parceiro de primeira hora aí do Blitz Digital e das nossas iniciativas. E é uma grande honra receber o senhor aqui. Antes de mais nada, eu queria falar para o pessoal que está assistindo a gente que nós já estamos entrando numa nova fase no Blitz Digital. Semana que vem a gente deve começar um podcast, né? Que a gente conta já com a presença do senhor, viu, Coronel? Já estamos convidando o senhor para estar lá com a gente no nosso novo estúdio. O site vai ser reformulado, um monte de novidades aí para o pessoal que curte já as nossas publicações sobre segurança pública e sobre polícia. Para quem não conhece, o Blitz Digital é um site que a gente criou em 2013, ou seja, nós já temos 8 anos aí que a gente está trabalhando nisso, com o objetivo principalmente de levar tanto ao público policial militar, quanto ao público que é interessado em assuntos de polícia, conteúdo de qualidade, que fuja do lugar comum daquilo que é produzido no ramo de segurança pública, né? Eu sei que o senhor também gosta de fazer esse tipo de coisa, né, Coronel? Está nessa busca aí também. Fala um pouquinho sobre o trabalho do senhor. Perfeito, meus nobres amigos. Agora conseguimos, né, reunir a tríade do bem. Felizmente o Olavo estava numa missão árdua, porém nobre, não pôde nos acompanhar na nossa última live pela Última Ratio, mas é satisfação imensa estar falando aqui com esses dois nobres oficiais a quem eu tenho um respeito imenso e também, obviamente, aí aos seguidores, seja do Aguiar Polícia, do Olavo Mendonça, do Blitz Digital. É uma honra falar com esse público, afinal, todos nós somos apaixonados por polícia e temos os mesmos interesses em defesa da lei e da ordem, sempre com espírito conservador e respeitando aquilo que são séculos e séculos de evolução humana. É uma satisfação imensa. E já que você perguntou a respeito do Última Ratio,
Última Rácio, ele foi um Instagram que nós criamos aí, acho que tem menos de 2 anos, já estamos chegando aos 30 mil seguidores, sempre debatendo, falando de polícia. Nesse período de pandemia já tivemos a honra de ter umas 80 lives que estão também no nosso canal, no canal também de um outro trabalho que a gente desenvolve, que é o da editora Última Rácio, com uma pegada sempre priorizando estudos na área das ciências policiais, da segurança pública e áreas correlatas, sempre com essa pegada que eu mencionei, que é essa bandeira que eu tenho certeza que a Blitz Digital, assim como a Última Rácio, levanta. Então, a satisfação é imensa poder estar junto a 2 grandes oficiais que há muito mais tempo vêm devotando um esforço muito grande através do Blitz Digital, de levar conhecimento, levar informação para o nosso público de policiais e outros públicos também, como a sociedade civil organizada, vários integrantes da sociedade admiram o trabalho da polícia, acompanham, e eu me arrisco em dizer que hoje boa parte dos nossos seguidores do Última Rácio não são policiais, mas são pessoas que têm uma paixão pelas forças policiais. Temos aí os CACs também, né, que nos acompanham, militares das Forças Armadas, guardas civis, Polícia Civil, Polícia Federal, enfim, um público interessado em debater e discutir polícia sob um viés científico, não permeado por um discurso ácido e de ódio em relação às forças policiais, sempre nessa tocada de tentar melhorar o serviço que nós, policiais, entregamos para a sociedade. Então, a satisfação imensa estar falando com vocês. E aí você até cortou na explicação que o Olavo, que sempre nos dá uma aula, né? um grande mestre nesses assuntos, e ele estava aqui acompanhando mais essa aula do nosso amigo Olavo. Uma satisfação imensa, meus amigos. Estamos juntos. Bom, Coronel, estamos juntos mesmo, viu? Uma das coisas que a gente procura fazer no Blitz Digital é criar um ambiente que sirva de não só como consumo de informação, mas um ambiente de trabalho que leve o nosso público a ver tanto a atividade de segurança pública como a profissão do exercício, né, da labuta, né, nesse campo da segurança pública, como o que ele realmente é. A gente tenta mostrar para o nosso público que ele tem uma missão. A gente quer que ele entenda para que serve, por que ele põe uma farda todo dia e tenta e arrisca a sua vida em defesa de pessoas que às vezes ele nem conhece. Qual que é o sentido da missão. E eu tenho certeza que o senhor também trabalha isso. O senhor acha que essa é uma questão importante? Como é que o senhor trabalha isso, tanto no Última Rácio como na editora? Eu vejo, Aguiar, é sempre uma luta. Eu tive a oportunidade de realizar um mestrado, um doutorado, algumas especializações, e até quando nós resolvemos ter esse trabalho com a editora Última Rácio, eu sou o editor-chefe da editora Última Rácio, é justamente pela carência, primeiro, de editoras que se abram efetivamente para a publicação de temáticas correlacionadas às forças policiais. E digo isso com a fala do policial, não como objeto de estudo de outras ciências, mas como agente protagonista e produtor de informação e de conhecimento. E eu sempre digo, Aguiar e Olavo, que infelizmente, nas discussões que envolvem polícia e segurança pública, sistema de justiça criminal, dificilmente nós, policiais, o primeiro braço do Estado a entrar em contato, né, com os conflitos que surgem na sociedade, não somos convidados e chamados a sentar-se à mesa e debater segurança pública. Alguns, e obviamente também foi o sentido de eu buscar um doutorado, para buscar credenciais para ter o direito, embora isso não é uma credencial exigível, né, de sentar-se à mesa para
de igual para igual, de doutor para doutor, conversar com algumas autoridades, entre aspas, alguns policiólogos de plantão, debater e falar. Então, é importante que nós possamos participar muito desse cenário de discussão a respeito das soluções credíveis para a gente resolver os problemas afetos à violência e à criminalidade. E eu vejo o Blitz Digital com esse papel fundamental. Nós podemos perceber o crescimento de espaços como o Blitz Digital, como a Última Ratio, e uma série de outros espaços digitais que, de certa forma, promovem essa articulação de ideia para que a gente possa municiar a sociedade de informações credíveis. É muito diferente e, obviamente, não vamos também rechaçar o conhecimento que advém da academia, das universidades, dos centros de pesquisa. Mas o que a gente observa no... Tivemos um problema grave aqui na nossa conexão, mas já estamos restabelecendo aqui. Vou chamar aqui o Major Olavo e o Coronel. Estou trazendo aqui eles de volta. Fala, meus amigos. Aguiar, acho que não paga a conta da internet. Tivemos um probleminha grave aqui na conexão, mas já restabelecemos. Faz parte, meu amigo. Pedimos desculpa aí à nossa audiência. Bom, mas ainda bem que voltou a conexão. Também queria agradecer o Coronel, né, por estar participando conosco nessa segunda-feira. Eu acredito que vai ser a nossa parceria, né, entre o Blitz Digital e a Última Ratio. É uma parceria que tem já muitos frutos e já estão sendo colhidos, né, não só plantados, mas colhidos. Eu acredito que isso é fundamental, porque hoje o que mais que a gente precisa é como que o Aguiar falou, né, nós precisamos de pessoas boas, sem viés ideológico, sem aquele viés, sabe, revolucionário, destrutivo, muitas vezes falsificado, mentiroso, trabalhando e falando em nome dos policiais. Uma das coisas que mais, assim, sempre me irritou muito, e a gente procurou fazer essa militância já vai fazer mais de 10 anos, principalmente eu e o H nas redes sociais, eram aquelas pessoas, né, Coronel, que subiam na árvore ou subiam no meio-fio para dar discurso, falando eu falo em nome dos policiais, os policiais querem isso, os policiais defendem isso, os policiais são isso. E aquilo me irritava de uma maneira absurda, porque são pessoas assim, que só fazem as coisas por interesse próprio, nunca vestiram uma farda, nunca prenderam ninguém, nunca participaram de uma operação, não sabem as dificuldades que os policiais passam e se arvoram aí, muitas vezes, porta-vozes aí de policiais, de patentes, de graduações, né, muitas vezes com interesses políticos. Isso daí sempre nos irritou muito, 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 muito. Eu tive vários debates pesados na internet com essas pessoas que chegavam muitas vezes tentando promover luta de classes dentro da polícia e usando falácias, frases feitas, ou vendendo sonhos, ou vendendo vento, né, para os incautos. E a gente sempre começava o discurso assim, vem cá, quem te deu uma procuração em branco para você falar em nome das polícias? Você fala em nome das corporações policiais? Não, eu falo em nome dos policiais. Quem é você para falar em nome dos policiais? Porque eu sou policial, eu nunca te dei uma procuração para você falar em meu nome. Então, foi um cuidado também que nós do Blitz Digital sempre tivemos. Nós não falamos em nome de nenhuma corporação policial específica, em que pese nós três façamos parte de uma, mas isso daí é no nosso horário de trabalho, nós somos especialistas, pensadores, intelectuais da segurança pública, nós discutimos isso como uma ciência, como ela realmente é, uma ciência policial. O pessoal fala assim, mas a ciência policial é uma ciência humana. Sim, é uma ciência humana e é uma ciência, assim como a medicina, sociologia e tantas outras ciências humanas, que por mais que tenha uma parte às vezes exata, mas tem uma parte muito grande, né, da questão humana nela. Então nós estudamos isso
e como especialistas, nós estamos sempre falando com base num viés, primeiramente acadêmico, que nós temos, o senhor mais ainda, porque o senhor tem doutorado e tudo, nós temos graduação e pós-graduação, no caso aí o Aguiar, nós temos experiência de vida dentro da corporação policial, que é muito fácil a pessoa falar de algum processo, de procedimento, de uma atitude que o policial deveria ter, a pessoa dentro do ar-condicionado, a pessoa no mundo utópico que ela criou da cabeça dela, que não sabe nada do que está falando. E também um terceiro aspecto muito interessante, que é a parte de gestão. A gestão da operação policial, que nós, como oficiais superiores da polícia, nós temos essa atividade também, onde a gente consegue conciliar, muitas vezes, o conhecimento acadêmico, a experiência policial do que acontece na rua, na operação, com uma gestão policial. Então, nós temos hoje o privilégio de termos uma carreira de mais de 20 anos de serviço policial, que pouquíssimas pessoas têm, essas qualificações que nós temos hoje para poder colocar nossa opinião, que é mais do que opinião, é um fato, muitas vezes, que a gente constata, dentro do debate público. Então, assim, a gente tem que ter as credenciais de fala. O professor Felipe Aquino falava sempre, né, que você precisa apresentar suas credenciais de fala. As pessoas às vezes confundem essas coisas com uma questão de vaidade, tudo, muito longe disso. É simplesmente porque as pessoas precisam saber quem está falando, para quando elas ouvirem ali, falar assim, não, essa pessoa que está falando, ela tem propriedade para falar. Né? Na filosofia seria o locus de fala, né? Ela tem o locus, ela tem um lugar dela de falar, e a opinião dela é uma opinião qualificada. Porque num país onde você tem 200 milhões de técnicos de futebol, né, a gente também tem que entender que quase todo mundo é policiólogo, e agora em tempo de pandemia todo mundo também é médico. Não que as pessoas que estudem, que são autodidatas, não tenham valor. Claro que tem. Inclusive o policial de rua, que tem uma grande experiência profissional, que muitas vezes tem a sua opinião ali menosprezada, isso aí é um absurdo completo. Até que nós no Blitz Digital sempre valorizamos, e vamos continuar sempre valorizando, os policiais que estão na ponta da linha, combatendo o crime. O que a gente busca fazer, e o senhor mais do que ninguém, agora com a editora e todo esse trabalho que o senhor está fazendo, é justamente trazer o policial para dentro da missão dele, que é o que mais é atacado hoje. Para o policial, muitas vezes ele veste a farda e ele não sabe o que está fazendo, ele não sabe o que aquela farda significa para ele. E nós sabemos do poder simbólico que ela tem, do poder de realidade que ela traz, e hoje nós somos o país que mais mata policial no mundo, né? São mais de 350, já chegou até mais de 500. Graças a Deus melhorou, mas está na casa de mais de 300 policiais assassinados por ano, que foi um cálculo feito cientificamente, né, pelo Instituto Monte Castelo, que é um think tank daqui de Brasília, do Gabriel de Arruda Castro, da qual eu tenho a honra de pertencer também, e isso é muito interessante. Então a gente tem que ter essa noção que o trabalho de policial no mundo todo já tem que ser valorizado, que é muito arriscado, mas quanto mais aqui no Brasil, onde tantos irmãos de farda honram o seu juramento de servir e proteger com o próprio sangue, né? Eu queria também, coronel, que se o senhor pudesse, né, fazer um comentário, né, de como que surgiu esse despertar, né? O senhor está tendo um trabalho, o senhor começou relativamente há pouco tempo, digamos assim, mas de uma intensidade imensa, inclusive buscando legitimidade do discurso, legitimidade dentro da OAB, do meio jurídico. O senhor nos convidou, inclusive, para vários eventos que a gente participou. Então, assim, o senhor veio complementar uma área riquíssima desse grande debate cultural e filosófico, né, que nós policiais estamos, graças a Deus, começando a participar, mas eu acho que a trajetória do senhor é super interessante. Se o senhor pudesse dar um toque para a gente aí, como que foi essa trajetória, o despertar, e como que está hoje, né, a editora Última Rácio, os trabalhos que o senhor vem fazendo, e qual que é a perspectiva, né, que a gente está vendo que o senhor está num ascendente muito legal. Não, Olavo, interessante. Antes de responder essa sua pergunta, você falou de vários tópicos muito interessantes e cada um desses tópicos daria uma live, com certeza, de mais de 1 hora, né? Mas sobre um aspecto muito importante, e o Olavo sabe muito bem do que eu estou falando, a questão, e é um debate interessante, inclusive nós tivemos a oportunidade de fazer um ciclo de lives política e polícia. E é muito importante nós, policiais, participarmos do debate político
ainda mais daquilo que vai impactar no nosso serviço. Inclusive, a gente vai lançar brevemente, aí, nas próximas semanas, um livro muito interessante de um oficial nosso, falando justamente dessa questão que envolve polícias militares e política. Como se pode dar essa participação. E de fato, Olavo, eu sempre digo que, como não há vácuos de poder, também não há vácuos na área do conhecimento. E o fato das forças policiais, em virtude de uma série de questões, não terem assumido seu papel no debate e na discussão a respeito da violência, da criminalidade e da segurança pública, não que não o fizesse, porque a gente sabe, basta visitar uma academia, a biblioteca de uma das nossas academias de polícias espalhadas pelo Brasil inteiro, como a gente vai perceber uma infinidade de trabalhos de conclusão de curso com entregas muito interessantes. Tanto que é muito comum presenciarmos em nossas bibliotecas antropólogos, sociólogos e outros acadêmicos buscando informação para se alimentar e não raras vezes para nos criticar. Então, com relação à sua pergunta, como surgiu todo esse movimento, as ideias, eu tive a oportunidade de participar, e vocês bem sabem disso, da criação do nosso Instituto Superior de Ciências Policiais, da Polícia Militar do Distrito Federal. Nós temos a honra de ser a primeira e até agora a única instituição policial credenciada junto ao Ministério da Educação e Cultura, né, a mantenedora dessa faculdade, que é uma faculdade pública do DF, apesar de ter sido veiculado que ia se abrir a segunda, né, que é a UniDF, uma coisa assim, mas não, nós já temos a segunda, essa vai ser a terceira. E dentro desse processo de credenciamento, nós enxergamos um Instituto Superior de Polícia que realmente tivesse um núcleo de estudo, uma revista científica e outros instrumentos. Inclusive, cheguei a propor em alguma das ocasiões, né, de criar-se também um centro de tecnologia aplicada à segurança pública, como existe o IMA, o ITA, né? Por que não nosso instituto também se devotar de estudos na área da tecnologia da segurança pública? Já tem um tempo que eu me afastei, obviamente, fui para a corregedoria, fui desempenhar outras atividades. Vocês sabem, quando a gente sai do céu superior, a gente não consegue, né, criar raiz no mesmo lugar. E saindo da área de educação, ficou um vácuo e algumas indagações, até daquilo que eu não consegui implementar dentro da corporação, em virtude de uma série de questões, inclusive de ordem legal, né? A gente sabe que a lei de licitações é tudo muito burocrático. E uma das ideias era criar dentro do Instituto uma editora, para que a gente pudesse realizar publicações na área de ciências policiais. E que a gente só conseguiu realizar extra corporis. E foi interessante porque, de fato, a liberdade que a gente tem de não ser conduzido por uma lei de licitações, a liberdade que a gente tem de publicar aquilo que a gente quer, né, nos fez chegar aonde a gente chegou, inclusive com 2 livros já publicados e prefaciados por 2 ministros de Estado do atual governo. Nós temos uma obra sobre feminicídio e violência doméstica, sob a perspectiva policial, com policiais de vários estados brasileiros, justamente demonstrando a visão das forças policiais em relação à questão da violência, da violência doméstica e do feminicídio, sem aquele viés, né, contrário às forças policiais. A ministra Damares prefaciou. Lançamos recentemente também um livro sobre crime organizado e o fenômeno do terrorismo, em que se discute a questão se determinadas ações criminosas que são perpetradas por algumas facções criminosas, como o PCC, o Comando Vermelho, alguns atentados, assim como alguns atentados proferidos por movimentos sociais radicais. A indagação sobre o ponto de vista jurídico é se isso não poderia ser caracterizado como ações terroristas, inclusive prefaciado pelo general Heleno, e temos novidades aí pela frente, como um livro que a gente vai lançar em homenagem aos 212 anos da PMDF. A gente está buscando aí um prefácio de peso
e a gente espera que seja confirmado para que a gente possa lançar essa obra. Inclusive, temos o prazer de ter o Olavo como um dos coautores dessa obra, conseguir convencer, ainda falta o Aguiar dar o seu contributo para a ciência policial, mas em breve ele também vai participar de uma das nossas publicações. A gente, com pouco tempo, a gente já tem mais de 200 autores que entraram para o time Última Ratio, já que as nossas obras, a maioria delas são obras coletivas, envolvendo mais de 20 autores. Nós reunimos autores que escrevem, e aí são doutores, mestres, especialistas, né? E aí, inclusive, a gente está para lançar também um livro sobre ações táticas e operações e grupos de operações especiais. E para vocês terem uma ideia, mesmo a gente nas redes sociais, entrando em contato com policiais de todo o Brasil, me passou batido um major que vai fazer parte desse livro. Para vocês terem ideia, ele é caveira, né? Caveira, negociador, mestre em educação, doutor em história e é pós-doutor por 3 universidades, inclusive algumas estrangeiras. Então, assim, isso é uma prova inconteste, né, de que nós temos dentro das nossas forças policiais pessoas que, de certa forma, representam e podem não falar em nome da polícia, mas falar como integrantes, ou seja, como atores e não como objeto de estudo. E vocês dois fazem parte desse seleto grupo, que obviamente não precisa ser mestre, doutor. E aí eu até brinco, né? Eu sempre converso com o Olavo, que ele se eu tivesse uma universidade, eu tivesse o poder dentro de uma universidade, ele seria agraciado com doutorado honoris causa, né? Porque tem um conhecimento aprofundadíssimo e, graças a Deus, temos ele hoje como um dos coautores do time Última Ratio. Coronel, eu acredito que uma das coisas que a gente busca, tanto no Última Ratio, tanto na editora, quanto no Blitz Digital, é despertar profissionais de segurança pública a dar esse passo, como o senhor deu, como o Olavo deu, de serem pessoas diferenciadas no meio, né? De resgatar a autoridade dos verdadeiros especialistas em segurança pública. Porque o que a gente tem visto ao longo dos anos é um monte de cara que tem muito pouco conhecimento sobre o assunto, tentando pontificar, né? Interpretar as nossas ações, as nossas políticas, as nossas técnicas, as nossas táticas, muitas vezes colocando a peixe de violento, ou de preconceituoso, ou de racista, de opressor, mas sem ter a menor base técnica científica. Ou pior, sem ter nenhuma vivência também, porque às vezes a pessoa não tem a base técnica científica, mas tem a experiência profissional que ajuda ele a ter uma visão mais clara sobre aquele tema. Então, eu acho que pessoas como o senhor, que já despertaram para isso, como o Lázaro, eu não escrevo com tanta técnica como vocês, escrevo mais com o coração, mas a gente ter esse despertar. Eu acho que um dos objetivos nossos no Blitz Digital é trazer mais pessoas, mais tanto policiais quanto não policiais, para essa realidade, para deixar de ser apenas um mero espectador, né? Para transcender, para avançar, para se enxergar como um profissional qualificado. Porque muitas vezes o policial não se enxerga como um profissional técnico, qualificado. Ele acha que o que ele faz não tem importância, ou não tem sutileza, ou não tem complexidade. Quando, na verdade, a nossa atividade é extremamente complexa, sutil e decisões que desviem milímetros do ideal podem causar tragédias. E o conhecimento técnico, a reflexão, a interpretação filosófica e ética das nossas ações é um caminho inevitável para melhorar os nossos profissionais e as pessoas que gostam do assunto. Né? Elas precisam entender esse universo para opinar e para chegar a opiniões e interpretações que não sejam falsas, enviesadas e longe da realidade. Agora, Guiá, o que você falou, de fato, nós precisamos convencer os nossos policiais
capacidade que eles possuem de debater uma série de questões e de publicar. Um dos meus principais obstáculos, e eu tenho a oportunidade de ler vários textos, eu navego muito na internet, encontro textos belíssimos, fantásticos, prontos para serem publicados, outros com alguns senões que, com uma pequena correção, fica apropriado a publicação. E a minha dificuldade é convencer a qualidade daquele profissional, da experiência daquele indivíduo que passou mais de 15, 20 anos desempenhando uma atividade, seja na área ambiental, seja na área de operações especiais, e tem soluções muito interessantes, uma expertise, que isso tem que ser levado para a sociedade e também até para as academias tradicionais, para que elas, de fato, tenham uma visão diferenciada do que a polícia faz. Agora, nesse aspecto, eu vejo que uma outra grande dificuldade que nós temos, ainda mais quando falamos de instituições militares, como as polícias militares e os corpos de bombeiro, é a questão do militarismo. E aí a gente vê aqui o Aguiar, a gente sabe que o Aguiar já experienciou situações não muito boas em virtude desse perfil dele. O Olavo, eu não me lembro de algumas não foi tão graves assim, né? Mas eu estou experienciando, né? Porque quando você coloca o rosto na janela, quando você começa a debater, falar, questionar, ouvir pessoas, se posicionar contra ataques, mesmo não falando em nome das nossas instituições, mas contra ataques direto às nossas instituições, aos nossos policiais, companheiros de fardas, ou alguns mal intencionados, como o Olavo falou, de pessoas que têm interesses outros, ocultos, às vezes até companheiros de farda que olham para o próprio umbigo, estão em cargos interessantes junto ao governo, mas têm interesses pessoais e de modo algum enxergam de fato o que interessa ao todo, à corporação. E a gente sofre. Não é fácil. Vocês sabem, eu também tenho um grupo no WhatsApp com alguns oficiais, diversos coronéis, a gente debate algumas questões interessantes e necessárias, sempre com interesse de melhorar a nossa instituição. E o meu campo de fala é sempre como pesquisador que há mais de 10 anos, seja no mestrado, seja no doutorado, sempre dediquei meus estudos a estudar a polícia, segurança pública, violência, criminalidades, soluções concretas para que a gente possa resolver os problemas que se apresentam. Agora, a grande questão é quando a gente tem esses policiólogos, políticos, indivíduos, como existe em qualquer instituição, dentro da nossa própria instituição, que se apropria de determinados cargos para tentar atacar e proteger interesses pessoais. Então, é muito complicado isso, né? Mas a gente vai superando, graças a Deus. E um dia desse eu conversava com o Olavo sobre essa questão, como é interessante quando a gente analisa, né, a história mundial e a gente observa nas gerações passadas o quanto nós tivemos abnegados, pessoas que colocaram em risco a própria vida, né? A própria família para defender os seus ideais, ideais concretos, certos, e não pessoais. E perderam as suas vidas por conta da sustentação daquilo que eles acreditavam. Então, essas questões menores que às vezes o Aguiar já passou, o Olavo passa, eu passo, em virtude dessa projeção que a gente ganha de poder estar falando aquilo que pensa de forma muito educada, respeitando os pilares básicos da nossa instituição, que é a hierarquia e a disciplina. Já aproveito aqui para mandar um grande abraço ao nosso comandante-geral, Coronel Vasconcelos, ao alto comando, em que eu tenho grandes amigos no atual alto comando, que está fazendo uma boa gestão e que a gente reza para que permaneçam, né, por um bom período, porque não é interessante a gente ter essa rotatividade, né, no alto comando. Mas a gente, quando a gente fala o que pensa, a gente leva umas pontadinhas. Mas isso faz parte, são arranhões, né,
se a gente comparar com que os grandes nomes da história, seja os portugueses que atravessaram os mares revoltosos em busca de novas terras, pessoas que entregaram as suas vidas por um ideal, esses cortezinhos, ferimentos que a gente sofre ao longo da nossa caminhada é muito pouco. Né? Excelente, coronel. Seria interessante também, nesse comentário que o senhor falou, né? Nós tivemos até aqui um comentário também no nossa discussão aqui, né? Que a pessoa colocou com uma excelente colocação, que a instituição está acima dos interesses pessoais, né? Eu acho que é isso mesmo. Então, nós temos que ter esse posicionamento, que a nossa corporação está acima dos nossos interesses pessoais e também que a missão da nossa corporação, por incrível que pareça, está até acima dela. Então, a gente tem que imaginar que as corporações, as organizações do Estado, algumas vezes elas deixam de existir quando elas perdem esse foco na missão. Então, se a corporação, a instituição, o órgão público, ele tem essa missão de servir e proteger, ou a missão qualquer, né, que o objetivo é servir a população, e eles perdem esse foco e começam a agir só em benefício próprio, só enxerga o próprio umbigo, é nesse momento que muitas instituições ficam em xeque, e historicamente já aconteceu várias vezes das instituições serem extintas. É por isso que a nossa corporação, né, as corporações policiais militares, principalmente no Brasil, capitaneadas aí também nessa questão de antiguidade, até pela própria Polícia Militar do DF, que eu acredito que não seja a mais antiga, mas é uma das mais antigas, né, de 13 de maio de 1809. Então, acho que é por isso que nós estamos aí firmes há mais de 200 anos e, com certeza, a nossa corporação policial permanecerá ainda pelo menos mais 200 anos. Então, nós estamos aqui hoje em consequência de milhares de policiais que trabalharam antes de nós, que serviram em condições muito mais difíceis do que nós, em períodos de revoluções, de guerras civis, em períodos onde o único meio de locomoção era cavalo, carroça, o armamento era muito difícil, né? A comunicação impossível, e eles conseguiram entregar a corporação para nós no dia de hoje. Então nós temos que estar atentos a isso. Exato, então a gente precisa entregar a corporação para os novos que estão entrando melhor do que a gente recebeu. E também não adianta a gente só ficar na operação sem entender o porquê dela. Porque se a gente não conectar com a missão que está acima da corporação, aí é aquilo que o senhor comentou, a gente começa, né, a enxergar o próprio umbigo e começa a ter uma série de problemas, né? Eu queria também que se o senhor pudesse, a gente já tinha até tocado nesse assunto, o senhor já explicou um pedacinho, mas se o senhor pudesse voltar e dar mais essa palhinha para a gente, essa trajetória, despertar que o senhor teve, que ia ter que montar a editora, que ia ter que, igual o senhor comentou, né, ia ter que botar a cara na janela, começar a tomar porrada. Foi durante o período do doutorado ou foi antes, coronel? Na verdade, é interessante perceber, nós somos servidores públicos, mas eu quando era tenente, eu tive duas vontades de empreender. Uma era no ramo da segurança e outra, já na época, quando eu frequentava o curso de Direito, era criar uma editora, por incrível que pareça. Os anos foram se passando e eu consegui concretizar, né, esse sonho junto com a minha esposa, que é administradora, né? Na verdade, eu sou mero editor-chefe, e aí que a gente partiu do zero para a construção de uma editora, porque eu nunca tive nenhuma experiência nesse ramo, né, de editor. Mas eu tinha a missão. A missão era começar a publicar estudo na área, priorizando as ciências policiais e também o direito, também com uma ênfase de busca de pacificação, de entregar soluções para que a gente possa enfrentar a questão da violência e da criminalidade, até porque eu também estudo a parte de mediação de conflitos, inclusive na minha tese de doutorado, né? Eu falei sobre o emprego das forças policiais como instância mediadora de conflitos, né? Como a gente pode aproveitar a capilaridade que as polícias militares têm no Brasil inteiro
para já na primeira atuação do policial ele consiga compor aquilo que a gente já faz, né? É só dar um nome para aquilo que a gente já realiza. Então, a gente tive que começar do zero, pesquisando, estudando, e fui buscar informações, né? Estudar também marketing digital, estudar algumas coisas sobre empreendedorismo. Tive a oportunidade de fazer um curso de coach profissional, não para atender, mas já para me direcionar como docente, porque desde 2003 eu dou aula na academia de polícia e também como empreendedor, né? Então, buscar expertises que nós, policiais, ainda mais militares, né? Entrei muito novo para a polícia, não tinha. E aí foi assim, uma picada na selva que vem dando certo, graças a Deus, né? A gente tem oportunidades, livros que a gente lança, ainda mais no mercado em crise, por conseguir publicar 1000 livros e já saindo assim da editora, da gráfica, né, com eles todos praticamente vendidos, né, dentro do modelo de negócio que a gente criou para beneficiar o autor policial, que é algo que a gente fez bem interessante, que eliminando o distribuidor, o lucro da livraria e passando isso para o autor, para que ele possa, querendo ainda lucrar com essa obra, né? E é lógico que a maioria dos autores, o interesse deles é divulgar o conhecimento, não é oferir lucro, mas pelo menos, no mínimo, se ele quiser, ele sai no 0 a 0 e não precisa tirar dinheiro do bolso para publicar. E assim foi, é um esforço muito grande para a gente reunir um time de especialistas, né, como esse livro que a gente está lançando sobre operações especiais e ações táticas. Já temos 17 autores, já estamos entrando na fase da diagramação. Esse livro que a gente vai publicar sobre os 212, em homenagem aos 212 anos da polícia, são mais de 20 autores. Então, reunir essa patota, né? Alguns projetos demoram um ano, e aí vem de artigo, vem do TCC, a gente revisa, então vai, vem, cobra foto, cobra currículo, e a gente vai tentando, né? E assim, o que a gente tem experienciado é que, geralmente, o autor que publica uma vez, né? Geralmente publica outras vezes. E é interessante, né? Nós tivemos isso com o livro do Coronel Ferro, sobre inteligência, né? De segurança pública. A gente lançou no Carpe Diem, e a fila de autógrafos para o livro saiu da porta do Carpe Diem. A gente teve que pedir para o Coronel Ferro acelerar, porque tinha muita gente. Então, o livro do Dalago, que hoje é um sucesso, ele já teve com várias autoridades entregando a obra, está fazendo um movimento junto com os parlamentares para que aquelas ideias, porque ele faz uma análise bem interessante sobre todos os projetos de lei em andamento, sobre terrorismo, e está movimentando. Então, é interessante esses lançamentos que nós realizamos, perceber colegas policiais irem prestigiar o outro colega, comprar o livro, pedir o autógrafo, me procurar depois, falando, pô, eu tenho um artigo, eu vou publicar também. Então, toda essa movimentação é muito interessante, né? Lançamos também recentemente uma obra sobre boas práticas do Corpo de Bombeiro do DF. Eu fui coordenador junto com o Tenente Coronel Teles. O livro entrou na programação de aniversário do Corpo de Bombeiro. Então, assim, foi um belíssimo lançamento. E a gente fica muito feliz quando a gente percebe policiais publicando seus artigos, levando a família, se sentindo, sabe, feliz por aquela oportunidade de estar dando voz a um trabalho de conclusão de curso, que às vezes a gente sabe fica numa biblioteca, né, numa prateleira, levando poeira. Então, assim, é muito gratificante, sabe? Não tem nada que pague a emoção de ter um livro lançado e de poder propiciar isso e essa entrega para a sociedade, né? É muito interessante a gente dar voz a esses grandes talentos que a gente tem na nossa instituição. Coronel, eu não sei, mas pelo discurso do senhor e pela fala do senhor, eu vejo que tanto o senhor quanto a gente aqui no Blitz, a gente busca um meio de fazer o profissional, né, o policial, o profissional de segurança pública se desenvolver de uma forma saudável.
né? Onde ele tem um crescimento não só profissional, né? No sentido de ascender na carreira, de ocupar um cargo, mas no sentido de crescer espiritualmente, intelectualmente, espiritualmente, de se elevar. Né? A gente tem aquele jeito antigo, tradicional, que o policial muitas vezes só conseguia enxergar crescimento através de assunção de cargos, postos, né? De cargos comissionados, o que a gente chama de carreirismo, que no final a gente aproveita o quê, né? E eu acho que a gente está conseguindo traçar um caminho em que a gente leva as pessoas a construir alguma coisa, construir um conhecimento, construir uma rede de amigos, construir um set de alunos, né? Como lá deu aula na academia e a gente consegue ver uma espécie de ciclos que ele fez ali, que os caras começaram a ler o que ele escreve, reproduzir, multiplicar para outras pessoas. Eu tive o prazer de trabalhar na escola de formação um bom tempo e eu vejo os frutos, meus alunos que eu vejo 20 anos depois de formado e os caras ainda lembram das coisas que a gente ensinou. Então, acho que a gente está traçando o que a gente pode falar de um modelo de crescimento pessoal e profissional para os nossos policiais, que a gente precisa fazer crescer, trazer mais gente para estar nesse círculo, né? Pessoas que têm capacidade intelectual, pessoas que têm bom caráter, boa vontade. Eu vi duas pessoas aqui que entraram aqui na nossa live, que eu queria até mandar um abraço, que um é o Alexandre Guimarães, do Portal das Armas, sargento da Polícia Militar de São Paulo, um dos policiais mais especializados no Brasil quando o assunto é arma de fogo, munição, balista. O cara é fera, ele tem um artigo no Blitz Digital. Eu sempre fui um cara fã de ponto .40, ele conseguiu jogar toda a minha admiração pelo calibre no chão. Eu tive que concordar com ele que o 9mm é muito melhor para se ter nas corporações. O deputado Capitão Derrite nos deu aqui a honra de estar aqui na nossa live também. Grande muito amigo obrigado. nosso. Um cara que luta pela segurança pública, um operador de polícia, um cara que foi de rota, combateu o tráfico de droga, trocou tiro com vagabundo. Não, e já fica o convite para participar aqui conosco, deputado, também. Vai ser uma honra tê-lo aqui, viu? Inclusive, então, esse o tipo... deputado Territe já vai coordenar junto comigo um livro interessantíssimo. Espero excelente. que não arregue, não. Já combinou comigo que seremos coordenadores aí no trabalho belíssimo que a gente vai entregar para a sociedade. Então, eu acho que é esse o caminho que a gente tem que utilizar, tanto o Última Raça quanto o Blitz Digital, para propagar dentro das corporações no Brasil todo. Fomentar o que a gente tem aqui em Brasília, em São Paulo, em Minas Gerais, na Paraíba, no Acre, em Manaus, porque nós somos mais de 500 mil policiais no Brasil, só policiais militares. Se a gente contar os policiais federais, policiais civis, policiais rodoviários federais, então é uma comunidade que tem um potencial de crescimento que a gente não imagina a força que a gente tem. A gente está chegando aí no final, nós temos mais alguns minutos de live. Manda um abraço para o Jaziel, que comentou aí também. O Jaziel, sim, um abraço, grande amigo. Tanto para você, Olavo. Coronel Nielsen também, um grande abraço. Um abraço, Coronel. Eu queria saber assim, o cara viu a gente aqui na live, ele quer iniciar nessa vida aí, ele quer, eu quero crescer, eu quero saber mais, eu quero sair do lugar comum. Qual é o caminho? Por onde ele começa? Qual é o pontapé inicial? Qual o livro que ele vai ler? O que vai fazer a diferença na vida desse policial, desse cara que é fã de segurança pública, desse cara que está estudando para fazer um concurso e quer ser policial? Para mim ou para o Olavo? Para os dois, um de cada vez aí. Depois eu dou a minha versão. Eu creio que o caminho é conhecimento, é informação, é ter conteúdo. Embora, se a gente for esperar para estar pronto para poder falar sobre algumas questões, você nunca vai estar. Então, é interessante criar espaços como esse, e eu vejo e agradeço muito o convite,
E essa relação é interessante para que a gente possa ter outros colegas que tomem iniciativas também, como o Blitz Digital, o Última Rácio, e os nossos canais estão abertos para que a gente possa ajudar. Inclusive, recebo alguns telefonemas pedindo sugestões de colegas que querem iniciar um Instagram. Eu marco um café, a gente vai tomar um café, marca um almoço, porque o interessante é a gente ter outros colegas que façam também, para que a gente possa se unir e que a gente possa apresentar a nossa instituição para a sociedade. Não há concorrência, né? Eu acho que é interessante é isso nesse meio. É a gente buscar se unir em torno de um objetivo comum, e já me coloco, como sempre tenho me colocado, de portas abertas aos colegas que têm um projeto interessante, embora na minha humilde caminhada, né, em comparação ao Blitz Digital, mas eu vejo que o caminho inicial é buscar conteúdo, estudar, ler, buscar informações para se inteirar a respeito desse universo, e também tem que ter um pouco de paixão, né? A gente não consegue fazer algo bom se não tiver paixão e tesão por aquilo que a gente quer falar, né? Então, é encontrar algo interessante dentro da profissão, buscar informação, conteúdo, não ter vergonha e não ter medo de levar umas porradas de vez em quando. Excelente. Na minha opinião, comandante, é exatamente a mesma linha, né, coronel? A gente imagina, né, eu já conversei com vários policiais também, eles sempre me perguntam por onde começar, né? Primeiramente, você tem que estudar, não tem jeito. Por mais que você seja um policial, isso te dá legitimidade na sua profissão, na sua área que você está agindo. Então, obviamente que, por exemplo, um policial que trabalha durante vários anos no atendimento de ocorrência, ele vai ter uma experiência profissional sensacional para compartilhar, para escrever, mas para compartilhar isso, para poder criar um público, primeiramente ele tem que alinhar isso daí com a missão da corporação, com os interesses corporativos e também com a missão maior, né? Ele alinhando dessa maneira, as coisas vão ficar bem mais fáceis e também começar a estudar, pesquisar, ler, especialmente o que já se escreveu em artigos, a internet está aí para isso, hoje todo o conhecimento da humanidade praticamente está na palma da mão, né? É um instrumento sensacional que a gente tem para o bem e para o mal. Então, hoje você tem muito a fonte de consulta e também o Blitz Digital, né? Para as pessoas ainda que não têm aquele fôlego, né, para poder entrar de cabeça no livro e literatura, não que não deva fazer, deve fazer também. Mas para o seu dia a dia, assunto técnico, assunto filosófico, pode consultar lá o Blitz Digital. O Blitz Digital é uma revista eletrônica, tem uma pegada mais popular, uma pegada mais acessível, né? E lá tem muitos assuntos interessantes, tem a seção de cultura, tem a seção de fé, tem a seção de notícias, artigos, tem vídeos, tem as redes sociais. Então tudo isso é muito legal. Olavo, se me permite acrescentar a questão da responsabilidade. É muito interessante também a gente... E aí depende se você tem 10 mil, 20 mil, se você tem 100. Mas toda vez que você se mostra, você escreve, você se manifesta para a sociedade, ainda mais como policial, a sociedade te enxerga de modo diferenciado. Então tem que se ter muita responsabilidade naquilo que você fala, até para você não ferir suscetibilidades, né, e sofrer arranhões desnecessários. E aí eu gostaria de acrescentar, e obviamente eu tenho que vender meu peixe, né, as oportunidades que a gente tem para quem buscar informação, sempre com a pegada voltada à atividade policial, né? Esse livro muito interessante também, que a gente teve, até o Jaziel foi um dos autores, né, que ensino, pesquisa e extensão policial militar, o caminho para a edificação das ciências policiais. O livro que eu mencionei sobre o Corpo de Bombeiro, que a gente teve a oportunidade de lançar, inclusive, apesar de ser boas práticas do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, mas tem uma parte muito interessante, que é 50% do livro deles são soluções corporativas para o bom desempenho institucional. Tem os outros 2 livros, não está aqui, que é
do Dalago e do Coronel Ferro, um sobre terrorismo e criminalidade organizada e também sobre inteligência. Mas eu recomendo dar um pulinho lá no site da Editora Última Raça, www.editoraultimaraça.com.br. Dá uma visitada, você vai ter boas obras para que possa ampliar o seu conteúdo, para que a gente possa, quem sabe, estar numa live aqui sendo convidado, né, para debater alguns assuntos conosco. Excelente. Eu não me furto a acompanhar os relatores aí, né? Sem dúvida é fundamental o estudo, a leitura, a dedicação. As pessoas às vezes acham que é só botar a cara na internet, né? Como o Olavo falou, a gente tem todo o conhecimento da humanidade na palma da mão e a única coisa que o cara quer ver é dancinha do TikTok. Então, é um negócio meio absurdo, né? E às vezes a gente se perde nesse tipo. Que seja proibido. Não, mas a pessoa se hipnotiza naquele feed infinito, né? De dancinha, de mulher de biquíni, de um monte de bobeira, e não consegue ver outra coisa, tendo todo o conhecimento do mundo praticamente na mão. Lembrando que eu nem TikTok tenho, viu? Eu não gosto nem desse troço. Mas o que também vale para o Instagram, né? Às vezes o cara não consegue fazer outra coisa do que ver o feed do Instagram, foto de gatinho e um monte de bobeira. Quando você tem... Se você for aí, ou no seu buscador favorito, pode ser no Google, no DuckDuckGo, e você pesquisar sobre polícia, você vai conseguir baixar monografias, livros, coisas que quando a gente tinha, sei lá, 20 anos, a gente não tinha a possibilidade de acesso. Porque não existia no Brasil o volume físico do livro. E quando tinha era em inglês, né? Exatamente. E Tive que não tinha estudar Google Translator. Né? Hoje tem um Google Translator, você consegue ler um artigo mais difícil em inglês, né? E a gente não tinha isso. Hoje as pessoas têm. Então a gente tem essas ferramentas que a gente pode aproveitar para começar essa jornada. E a gente já está em 9 horas. Antes de acabar, eu quero dizer para você que chegou até aqui com a gente, que essa semana eu e o Olavo, a gente vai estar fazendo live todos os dias aqui, para divulgar essa nova fase do Blitz Digital, para falar de segurança pública e de polícia, sempre nessa pegada mais tranquila, né? Sem aquele exagero, sem né? Quando a gente tem... Aquela fanfarronagem, né? A gente quando vai falar de polícia no Brasil, você tem o Siqueira Júnior falando bandido bom é bandido morto, ou você tem o sociólogo meio maconheiro, né? Que são esses estereótipos. E a gente não, a gente quer falar ali com você que está aí desse lado, que gosta de polícia, que quer entender como é que esses caras pensam. Polícia de verdade. Polícia de verdade, exatamente. Não o estereótipo, o exagero, o jocoso, que às vezes é legal a gente ver porque é engraçado, mas não agrega muito, né? Então eu quero te convidar para estar aqui com a gente durante toda essa semana, que semana que vem nós vamos começar um novo projeto no Blitz Digital e a gente conta com todo mundo aí. Inclusive o senhor, viu, Coronel? O senhor será um dos primeiros convidados dessa nova jornada. Fechado já. Estou aguardando. Tá certo? Gente, a gente agradece demais a presença de todo mundo aqui na nossa live. Pô, se você gostou, faz aquele de sempre, né? Curte aí, compartilha a live. Nós vamos salvar aqui no Instagram, vamos colocar no Instagram do Blitz, no canal do YouTube do Blitz. E se você achou legal, manda para os seus amigos. E não esqueça que amanhã, 8 horas da noite, estaremos aqui no mesmo horário fazendo uma live amanhã com Alexandre Guimarães, Alexandre Guima, do Portal das Armas. E vamos ter um convidado especial toda semana nas lives aqui no Instagram. Compartilhe e curte esse vídeo nas suas redes. E na semana que vem, nós vamos estar lançando aí o novo podcast toda segunda e quarta do Blitz Digital. Vai ser sensacional. Muitíssimo obrigado por todos que nos acompanharam aqui. Um abraço, gente. Até obrigado. logo. Valeu, Coronel. Obrigado. Coronel Azó acabou de entrar. Um grande abraço, Coronel. É o Coronel Azó. Boa noite, Coronel. Boa noite, comandante. Nosso professor. Até a próxima. Um abraço.